Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre as transformações lineares no espaço. O que são transformações lineares e para que elas servem? Transformações lineares são funções vetoriais onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais reais lineares e podem ser usados para manipulação de escala nos objetos bidimensionais e tridimensionais em operações de rotação, reflexão, dilatação e contração, dentre outras. As transformações lineares, elas são, primeiramente, transformações vetoriais, né? Transformações que abordam aí vetores no espaço, ao invés de abordar pontos no espaço, né? Então, é nada mais nada menos que uma função que, ao invés de o contradomínio e o domínio serem pontos, elas são espaços vetoriais inteiros, né? Agora eu vou explicar um pouco sobre a definição da transformação linear, no sentido de como a gente faz para descobrir se uma transformação linear se uma transformação vetorial é mesmo uma transformação linear, né? No caso, a gente tem no slide aqui uma explicação bem rápida, né? Em que t é uma função que vai transformar um vetor que a gente chama de dado, né, num vetor u, após aplicar essa função t, né. Tá, beleza, como que a gente vai fazer para saber se essa transformação aí que eu acabei de falar é uma transformação linear ou não? Eu coloquei duas regras ali, né, que a gente tem que seguir como prova real para saber se é uma transformação linear. Então, dada a função lá que você pegou, você testa, pega dois vetores aí, a gente chamou de u e v, e a primeira regra fala que você, aplicando essa função nos dois vetores u e v somados, tem que dar um valor que vai ser igual a você pegar eles separadamente, né, aplicada a função t ali, e somar essas duas aplicações da função aí que a gente chamou de t, né, que é a imagem dos dois vetores, a imagem deles dois somados tem que dar o mesmo valor. Então, a imagem da soma dos dois com a imagem de cada um separada, somadas, tem que dar o mesmo valor. A segunda regra fala que se você pegar um número alfa e fazer ele vezes o vetor, o que a gente chamou de u ali, e aplicar a função nele, tem que dar um valor igual a você pegar esse mesmo valor alfa e fazer vezes a imagem, né, o vetor depois de aplicar a função, tá? Tem que dar o mesmo resultado. Reflexões em relação ao plano coordenado. A primeira reflexão que a gente tem é quando você transforma o seu x, y, z na sua imagem, ou seja, você pega o z, somente o z, e coloca ele negativo. A matriz canônica original ela é toda positiva, a gente pode ver que tem essa característica dos números em diagonais 1 e o resto seria zeros. Quando você transforma na sua imagem, você pega somente o z, porque você vai deixar os x e o y em destaque, vai pegar somente o z e colocar ele negativamente, deixando o x e o y positivo. Aqui a gente tem um exemplo usando 2, 2, 3, sendo que x e y são 2 e z é 3. Quando você pega o z e coloca ele negativo, é como se fosse um efeito de água ou de reflexo no gelo. Então, os jogos que eu usei de exemplos é Half-Life 2 e Crash Bandicoot. Eles usaram essa reflexão, deixando o z negativo. E a gente pode ver o exemplo no Crash Bandicoot, que dá esse efeito de gelo. E no Half-Life 2, de reflexo na água, deixando ambos com o z negativo. Reflexões em relação aos planos coordenados, transformando apenas o y em negativo. Então o x e o z eles ficam positivos. Isso faz com que a matriz canônica dele tenha só o y, o menos 1 do y negativo e o resto positivo. Aqui o exemplo usando novamente 2, 2, 3, sendo o y negativo, que a gente tem a matriz canônica dele. Todos os números são positivos, isso faz com que ele reflita deixando apenas o x negativo, levando todo o seu conteúdo do x negativamente. A reflexão em relação aos eixos coordenados é quando a gente vai pegar qualquer um dos eixos, tanto x, y ou z, vai manter um dos valores do eixo e vai aplicar uma transformação linear nos outros dois pontos, fazendo com que o eixo mude de direção. Então, com o exemplo que a gente tem de x, a gente vai ter o eixo x, vai aplicar a transformação fazendo com que ele fique menos y e menos z. Com o exemplo da imagem, a gente tem a pizza com valores 2, 2 e 3, e ao aplicar a transformação, a gente vai ter um valor de 2 para x, menos 2 para y e menos 3 para z, fazendo com que a imagem rotacione em torno do eixo x.
Ele fica fixado e a imagem vai rotacionar em torno dele, fazendo com que a imagem ficasse de ponta cabeça. Já em relação ao eixo Y, a gente vai manter ele e rotacionar os outros dois eixos, o X e o Z. Com o exemplo da pizza com o valor de 2, 2 e 3, ao passar o X para 2, para menos 2 e 3 para menos 3 em Z, a gente fica com a impressão como se a imagem tivesse invertido e rotacionado. Dá a impressão que a pizza acabou rotacionando. Já com o valor em Z, ele vai acabar ficando o oposto de X, ficando menos X e menos Y. Com o exemplo da imagem, a gente vê que a pizza ela acaba apenas girando no eixo X e no eixo Y. Ela não vai mudar de orientação, ela vai continuar em pé, vamos dizer por assim, conforme na imagem, mas ela vai mudar a orientação dela num plano, por exemplo. Como se estivesse num quadrado, ela vai apenas mudar a face. Bom, conceitualizando, sintetizando a fórmula da rotação, a gente precisa ter conhecimento de três itens: o plano cartesiano, as matrizes e como operar os vetores, e a trigonometria, no que diz respeito ao seno, cosseno e tangente, para a gente virar o conjunto rotacional conjunto dos vetores. E nesse slide eu deixei um exemplo de como é plotada a fórmula da matriz de rotação. A gente tem ali os dois pontinhos rosa, que é o segmento original, o 00 XY, e os dois pontinhos roxos, que é o segmento rotacionado, com um exemplo embaixo da fórmula da matriz de rotação.